Shalom, meus queridos irmãos, com muita alegria que nós estamos aqui no canal Os Dois Caminhos. E olha, irmãos, nós queremos fazer um apelo aos irmãos. Quero que você fique até o final do vídeo, que é muito importante. Eu quero dizer para os irmãos para não defenderem a nação de Israel como uma nação a qual Deus está guiando na sua totalidade. Deus está permitindo o judeu fazer o que ele quer, mas não é Deus que está no processo. Não defenda, tome cuidado e escute o que eu vou dizer. Segundo lugar, ore pela salvação dos judeus. Ore pela salvação dos judeus, porque milhões de judeus estão morrendo dentro de uma religião denominada judaísmo, que não tem como chegar até Deus, porque para você chegar até Deus, tem que ter, como judeu eles teriam que ter o templo, não tem, não vão ter, o de Deus não, o templo que vai ser criado é maçônico, é para o anticristo, não é de Deus, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e também, quando Deus faz, que é da parte dele, que vai ser um milagre, ele vai botar a mão. Jesus vai ordenar o templo, como ele ordenou Moisés fazer o tabernáculo e Davi fazer o templo, que veio através de Salomão, mas dado a Davi. Então Deus tem critérios. Ele não aceita um sionismo humano guiado por uma maçonaria. Mas, vamos ver uma coisa, quer ver? Eu quero mostrar para vocês o que é releitura. Quando você vê uma foto, olha a foto aí, acima, você tem que fazer uma releitura dela para tirar detalhes que são importantes para você ter discernimento da foto. Então, nós podemos fazer uma releitura, ver que é um menino, deve ter, segundo o meu pensamento, uns 13, 14 anos, né? É um menino. Adianto para vocês, porque eu já sei quem ele é italiano, e o pai dele fazia parte da Cosa Nostra, a máfia italiana, e foi morto. E ele era o filho mais velho. Então eu quero que você olhe os olhos dele. Os olhos. O que você está vendo nos olhos desse menino? Minha irmã, meu irmão, o que você vê nos olhos dele? É ódio e medo. Ódio e medo. Por quê? Porque o pai dele morreu, ele está sobre o caixão do pai, na casa dele, está ali tudo deformado, que a máfia matou. Só que, quando tiraram a foto, ele sabia, dentro do coração dele, que a vida dele acabou. A vida desse menino acabou. Por quê? Porque o filho mais velho tinha que vingar o pai. Então ele sabia que ele teria uma vida regada por ódio. Por que estou mostrando essa foto que choca e faz você pensar? Porque eu quero que você reflita que o ministro de Israel, ele tem um ódio que é maior do que o ódio de qualquer outra nação. E eu vou provar para você. Eu vou mostrar um vídeo agora, ele falando, e uma menina traduzindo e mostrando o que ele fala, e você vai ver que o ódio dele, que simboliza também o ódio de Israel pelos seus vizinhos, eles querem ultrapassar a Satã. Então é um ódio que as nações não têm, porque eles são conhecedores da Torá, da Bíblia, mas eles odeiam mais do que o ódio de Satã. Eles pensam, pelo menos, que eles vão conseguir. Vamos ver o vídeo. Vamos ver o áudio. O Netanyahu usou uma frase em hebraico que diz assim: Nekama al dam shel yeled katan od lo ra'a Satan. A vingança pelo sangue de uma criança nem o diabo inventou. Ou seja, o que quer dizer esse ditado? Ele falou isso num discurso na televisão. Que a vingança que vai ser feita pelas mulheres, crianças, idosos,
homens, a vingança que será feita pelo sangue deles, nem o diabo conhece ela, nem o Satã, ele falou. Ou seja, é um clima de ódio sem precedentes. Vocês notaram, né, que o ódio que ele apresentou é um ódio que eles querem suplantar a Satã, porque eles conhecem quem é Satã. As nações não, eles conhecem. O gentio não conhece como eles conhecem. E muitos deles adoram a Satã. E eles querem o ódio que eles vão expressar contra as pessoas da Palestina, que não são palestinos. Os palestinos eram os filisteus. Esse nome foi dado pelo Império Romano. E essas pessoas não têm nada a ver com maldição bíblica. Então, foi dado isso depois pelo Império Romano, trazendo povos distantes. Então, só vendo o DNA para saber quem são essas pessoas. Assim como só vendo o DNA para saber se o judeu é judeu de verdade. Porque tem muitos judeus de Israel que não são judeus. Pensam que são, mas não são. Então, irmãos, o ódio expresso por eles querem que seja maior. E por que será que eles vieram a nutrir esse ódio? Eu já quero dizer aqui, não vamos nos unir um ódio desse. Preste atenção, irmãs e irmãos. Morreram 600 israelitas numa festa heavy entre homossexuais. Foi um crime bárbaro. Mas agora, em 2 meses de batalha, eles mataram mais de 10 mil crianças palestinas. Já ultrapassou. Eles mataram até agora 45 mil pessoas. E agora eles estão invadindo outros países. E dizem que vão arrasar com todos. É um ódio sem precedentes. É um ódio que ninguém pode esperar. Portanto, meus irmãos, se afaste desse ódio. Ore pela salvação dos judeus. Eu convido você a ser biblicista, não vá atrás de teólogos. Biblicista é aquele que lê a Bíblia e compara com a Bíblia, para entender por que eles têm esse ódio. Então, eu vou mostrar para vocês por que eles têm esse ódio. Primeiramente, é porque irmãzinha, irmãozinho, desculpe falar irmãozinho, estou falando com carinho, com amor, presbítero, pastor. Israel não aceitou Jesus. E eu vou dizer aqui um grande segredo. Os israelitas são comedores de macarrão, como eu e você. E outra coisa, eles soltam pum. Então eles são pecadores também. Não é uma nação santa que está andando na terra fazendo uma guerra santa. Os árabes querem fazer isso. Eles também. Mas Deus, o meu Deus, não é o Deus da guerra. O meu Deus é o Senhor Jesus. Oh, aleluia! É aquele que Tomé disse, né? Senhor meu e Deus meu. Os judeus nunca fizeram isso. Por isso que eles têm esse ódio. E o ódio que eles mostraram pelo Messias, matando o Messias, eles ainda conservam. Eles não são purificados pela única coisa que purifica o homem. O sangue de Jesus que tem poder. É o sangue de Jesus. Você é purificado pelo sangue de Jesus. Eles não. E tem outra vitória que eu vou te dizer. A igreja vai reger as nações. Israel é nação? É uma nação. Vai ser julgada por Cristo. Ele vai julgar essas mortes que eles estão provocando e a terceira guerra mundial que eles estão iniciando. E quando Deus julgar, a igreja vai reger eles com vara de ferro. A igreja, você é diferente, né, de Israel. Então, irmãos,
Não se enganem. Não se enganem. E outro ponto que eu quero falar é que no livro do Apocalipse, né, capítulo 11, versículo 8, deixa eu achar aqui, Deus mostra como que ele vê Israel espiritualmente. Você tem uma visão teológica que te ensinaram na escola bíblica dominical, na igreja, não é de todos. Presbiteriano, batista não tem essa ideia, que Israel é selecionado e já é quase salvo. Não. Que na grande tribulação eles são a cereja do bolo. Não. Tem muita gente que vê pela Bíblia que não é assim. Eles vão padecer até o final. Mas no livro do Apocalipse fala os dois pecados que Deus observa em Israel e que você não sabia, né? O primeiro pecado, eu vou ler aqui, ó, deixa eu ver se é esse. Aqui, ó. O primeiro pecado é que eles são chamados de Sodoma. Por que Deus, Jesus, chama ele de Sodoma? Você chama de os santos na terra, que não pecam, que estão salvos. Jesus chama ele de Sodoma, Israel. Jesus chama eles de Egito. Por quê? Olha, Apocalipse 11, 8, a palavra diz assim: quando matarem as duas testemunhas, os corpos delas jazerão, né? Ficarão expostos, em outra versão, na rua principal da grande cidade. Cidade de onde? De Israel. Que, a Bíblia diz, simbolicamente, ela não é Sodoma, mas é um símbolo. Simbolicamente é denominada Sodoma e Egito. Onde, olha agora como não dá para se enganar. Eu, que tenho o Espírito Santo de Deus, não me engano com o ensinamento teológico que me desvia da perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Eu estou orando, levantando mãos santas sem contenda, dizendo, salvo o árabe, salvo o francês, salvo o judeu, Jesus. Porque ele ainda não te aceitou como único, suficiente, salvador, como eu aceitei. E você também aceitou. Então, a Bíblia diz que essa cidade chamada Sodoma e Egito é a cidade onde o seu Senhor, quem é o Senhor de Israel? O verdadeiro? Senhor Jesus. Ele foi crucificado. E para provar para vocês, né, para não dizer que eu sou mentiroso, eu vou unir Bíblia com o mundo secular. Que os meus estudos bibliocêntricos é assim. Eu estudo os teólogos? Estudo. Os mestres? Estudo. Só que o que é carne eu como. O que é espinho, eu jogo fora. Essa questão que eles querem que você venha a idolatrar Israel-latria, você não pode aceitar. Porque Deus está mostrando que não é. E eu vou mostrar agora o que existe em Israel, né? Que mostra por que Deus não se agrada de Israel. Primeiro, Sodoma. Ó, existe a maior passeata gay do Oriente Médio. 250 mil pessoas desfilando em Jerusalém. Ó, tudo isso aqui em Tel Aviv. Né? Tudo isso em Tel Aviv. Aí, ó, bandeira de Israel com a bandeira dos homossexuais. Irmãos, vamos despertar. Bandeira de Israel com bandeira dos homossexuais. Agora, veja uma coisa. O Brasil, a passeata, dá 1 milhão de pessoas. Só que Israel é desse tamanhinho, tem 5 milhões só. Isso significa que lá eles aceitam mais a prática do que aqui. Nós tivemos agora, eu acho que eu não vou conseguir aqui, ó, mostrar, mas prisioneiros palestinos foram sodomizados por soldados de Israel. E 70% da população defendeu
os soldados que eram ligados ao homossexualismo. Eles não querem que punam. E você? O que você faria? Como cristão. Então, Israel não tem nada a ver com cristianismo. Israel tem a ver com secularismo e paganismo. Por que paganismo? Deus chama eles de Sodoma. Né? E eu vou mostrar para vocês por que Deus chama de Sodoma. Em Israel, desde que ela foi fundada, existe uma forte presença maçônica de sociedades secretas. E este ensinamento, quando a gente rastreia a origem das sociedades secretas, todas as sociedades secretas, até os Irmãos Árabes, que é uma sociedade secreta de árabes, ela tem a origem no judaísmo. Os judeus da tribo de Dan, que aprenderam feitiçaria no Egito, que misturaram com o judaísmo, criando uma nova religião, na qual esses integrantes da tribo de Dan se acham merecedores de dominar o mundo. Então, quando você entra numa sociedade secreta, você vê que existem símbolos judaicos, porque eles creem que Salomão foi o primeiro judeu, o primeiro maçom, que desenvolveu a maçonaria, ou aprendeu com o rei de Tiro, né? Que veio do Egito. Então, eles interligam isso. Devido a isso, eles fundaram a nação de Israel. O movimento sionista, o líder deles, ele era maçom, né? Na caverna de Ezequias foi construída lá uma loja maçônica, e eles, através então da maçonaria, eles acabam dominando sobre Israel. Mas agora tem mais uma coisa importante também, que nós queremos deixar aqui registrado, é que não adianta orar pela paz em Israel, porque você está contra a Bíblia Sagrada. Vamos ver onde é que está aqui. O que a Bíblia diz, né, sobre Israel. Lucas capítulo 21. A Bíblia diz que a Terra Santa, Jesus profetizou, seria pisada, né, pisada pelos gentios, e a gente vê isso no livro de Daniel, até a consumação, até que acabe a grande tribulação. Aqui começou a grande tribulação, continua o tempo dos gentios, vai até o final da grande tribulação. No final da grande tribulação, Jesus vem, destrói os gentios no Armagedon, destrói os gentios, e essa destruição dos gentios faz com que os judeus se convertam. Eles verão Jesus descendo, aqueles que eles transpassaram. E eles vão pedir misericórdia. E Jesus vai salvar o remanescente, aqueles judeus que não estão envolvidos com o homossexualismo e não estão envolvidos na feitiçaria e no ódio contra o seu irmão. Então a Bíblia diz assim, ó, Lucas capítulo 21, né, o versículo 24. Vamos ler o versículo 23, diz assim: ai das grávidas, fala no meio da tribulação, e as que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, grande tribulação, e ira sobre este povo. Por quê? Versículo 22. Dias de vingança são esses, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Eles não se arrependeram ainda de terem matado o Messias. A ira de Deus virá também contra os judeus. E o que vai acontecer? E cairão o fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, né? E Jerusalém será pisada. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que o tempo dos gentios se completem. Então, até o final vai haver guerra. Essa guerra que está acontecendo vai ampliar. Os judeus serão cercados, milhares de judeus morrerão,
se você não orar para que eles sejam salvos, irão para a destruição, porque eles não têm o sangue do Cordeiro, a fé cristã. E depois, quando chegar no final, Jesus vem e salva os judeus. Por quê? A glória e a honra é dele. Não é de maçonaria, sionismo. A honra e a glória é do meu Deus, o Deus de Davi, o Deus de Abraão, que disse assim: todas as nações, todas, Israel, Egito, as nações que vieram antes da Revolução Francesa. As que vieram depois vão acabar. As que vieram antes da Revolução Francesa, os reinos, vão, dependendo do julgamento de Jesus, continuar. E serão benditas todas as nações da terra. Jesus veio para todos. Veio também para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, ele deu poder para serem feitos filhos de Deus. Só os filhos de Deus é que vão reger as nações. O que Israel vai ser no milênio? Apenas uma nação sacerdotal, terrenal. E a igreja? Uma nação celestial. Nós somos nação santa, povo santo. Somos reis, seremos reis na terra. Lembrando que seremos reis, não rei dos reis. Quem é o rei dos reis? É ele. Mas nós seremos reis e vamos governar as nações com vara de ferro. Portanto, irmão, eu vou terminar aqui. Foi um estudo breve, né? Eu estou muito feliz. Agora que eu vou falar, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, convoque outra pessoa para se inscrever também. E seja biblicista. Dá um chute no balde chamado teologia. Eu acho que tem muitas coisas que eu falei aqui que, coordenando nas teologias que você conhece, não fecham. Por isso que você está enganado, muitas vezes orando, mas orando errado. Mas vamos orar correto agora. Já imaginou? 30 milhões de brasileiros orando: salva o povo de Israel. Salva o povo de Israel. Na guerra espiritual, seria uma bomba. Mas o que o povo está orando? Traz paz para Israel. Traz paz para Israel. O que eu mostrei pela Bíblia, que não é bíblico. Nós temos que orar pela salvação deles. Então medite, meu amado. Eu não ofendi os teólogos, mas estou dizendo que não siga teólogo. Seja que nem os crentes de Bereia. Pegue a Sagrada Escritura e passe como uma luz, né? Uma luz que vem para iluminar o teu caminho. Amém? E Deus abençoe vocês. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Shalom!